Fala galera, Lucas aqui, beleza? Pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o conceito de categorias no GLPI, né? Qual que é a real aplicabilidade de categorias no GLPI? E também o real sentido, né? Por que vale a pena usar categorias? Qual que é a diferença em relatórios, tá? Então, se você não entende, se você usa o GLP e não entende ainda o conceito de categoria, se você gostaria de analisar se as suas categorias estão adequadas, né, de uma melhor maneira, tá? Uma maneira mais recomendada, fica até o final que vamos abordar um pouco sobre este tema aqui. E aproveitando, né, avisando para vocês, alguns de vocês já sabem que o clube de membros aqui no canal está habilitado. Então, existem alguns benefícios, um deles é o acesso antecipado a novos vídeos, então toda vez que um vídeo for postado, você consegue assistir primeiro do que os demais. Se você tiver interesse em saber mais, clica aqui abaixo em Seja Membro, se você quiser dar uma olhada depois e apoiar o nosso trabalho, tá? Bom, pessoal, categoria. Primeiro ponto, configurar listas suspensas, assistência categorias ITIL, beleza? Eu acho que o primeiro ponto que eu posso comentar é que, como o próprio nome já diz, categoria ITIL, tá? E aí, ITIL, né? Para quem não sabe, é um framework de boas práticas, tá? É um framework de boas práticas que você pode incluir na sua empresa, tá? Não vou falar muito sobre ITIL porque não é o foco aqui, mas categoria se encaixa no framework aqui, vou explicar o porquê. Categoria, pessoal, geralmente, como é que eu posso deixar de maneira de fácil entendimento? A categoria, ela vai ser o produto entre o serviço e a solicitação, ou o tipo de solicitação, vamos dizer assim, ou a soma, né, desses dois casos. Por exemplo, se vocês perceberem, vou até dar um zoom aqui, não sei se está legal aí de ver, ficar bem perto aí, né? Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, vou recolher o menu aqui, que aí fica um pouquinho melhor de ver, né? Pronto. Se vocês perceberem, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma categoria chamada contratos e abaixo dela eu tenho aditivo contratual, novo contrato de fornecedor, renovação, tá? Ou se eu pegar, por exemplo, novas compras, ó, abaixo de novas compras eu tenho equipamento de informática, licença. O novas compras é a categoria pai, né, categoria raiz, e é como se fosse o serviço. Tá, Lucas, mas por que novas compras é um serviço? Né? Porque o serviço geralmente ele vai estar associado a um fornecedor, a uma equipe atendedora, a uma área de negócio atendedora, tá? Aqui nesse exemplo, se vocês perceberem, novas compras está dentro de um bloco chamado compras, ou seja, aqui nesse exemplo existe uma equipe chamada compras, tá? E essa equipe atende o serviço de novas compras, ou seja, a equipe já deixou bem claro que novas compras, né, novas compras é um tipo de serviço que ela atende, ou seja, eu, o usuário, ou os colaboradores da minha empresa, por exemplo, eles podem abrir um chamado para novas compras, porque existe um bloco de serviço de categorias só para isso, tá? E aí, beleza, novas compras. Se você parar para pensar, já está bem direto, né? Novas compras. Agora você começa a pensar em relatório. Por exemplo, tá, novas compras. Se eu tenho a categoria de novas compras, no futuro eu poderia tirar um relatório, né? Quantos chamados tiveram de novas compras? Beleza? Mas por que existe mais um nível aqui? Porque por recomendação, por boas práticas, é interessante você criar um segmento daquele serviço. O serviço, novas compras. Quais são os segmentos? Ou seja, quando o usuário for abrir um chamado ou quando o técnico abrir o chamado por ele, né? Ou até mesmo quando o técnico encerrar o chamado e ele for associar a categoria, qual é que ele vai colocar, né? Abaixo de novas compras. É aí que está a chave. Ou até no relatório. Porque se eu deixo a categoria só na raiz, eu não consigo metrificar algumas situações. Porque pensa comigo,
Eu poderia ter uma categoria só de novas compras, mas a partir do momento que eu crio o segmento, o meu relatório fica mais rico, tá? E o próprio usuário também. Se a gente parar para pensar que novas compras poderia ser um formulário, na hora que o usuário acessar o formulário do serviço, né, abertura de chamado, ele pode escolher, beleza, você está em novas compras. O que é que você está solicitando? Ah, é equipamento de informática, ah, é licença de software, material de escritório. Ou seja, a pessoa interage no serviço e escolhe o segmento do serviço, tá? Por isso que é um produto entre o serviço e o que está sendo solicitado ali, beleza? Então, por recomendação, por boas práticas, o ideal é que você mantenha categorias nesse nível aqui, tá? Agora vamos lá, né? Antes que alguém chegue dizendo que a gente está dizendo que é errado ficar desse jeito aqui. Pessoal, não é errado, tá? Não estou dizendo que é errado você ter apenas, por exemplo, apenas a categoria novas compras e não essas demais aqui. Só que na maioria dos casos, você quebrando um segmento a mais, né? Ou seja, você cria a relação entre as opções e a categoria pai, categoria mãe, como você quiser chamar, você acaba dando mais autonomia para o solicitante escolher melhor o que é que ele está solicitando. Então você já facilita, por exemplo, o pessoal abriu chamada de equipamento de informática novas compras, já está direto, né? Você acaba tendo mais autonomia para regra de negócio, pensando em SLA, por exemplo. Se for aberto um chamado de compra de material de escritório, né? Vai ter, sei lá, 48 horas, vamos colocar 24 horas para fechar o chamado. Ou seja, a equipe vai ter um dia para comprar o material e encerrar o chamado. Agora, se for compra de equipamento de informática, vai ser um SLA de 48 horas. Esse é uma vantagem, né? Essa é uma vantagem de eu ter categorias mais elaboradas. Eu consigo ter SLAs separados por serviço, né? Para cada segmento do serviço. Outra coisa, o próprio relatório. Existe uma diferença enorme de eu ter um relatório que só me traz novas compras e outro relatório que me traz tudo isso daqui, ó, porque eu possa filtrar. Por exemplo, dos chamados atendidos pela equipe de compras, quantos foram de novas compras e de novas compras, qual foi a discrepância, qual foi a diferença? Teve mais chamado de compra de material de escritório do que de licença e equipamento. Notamos que por mês geralmente acontecem 10 chamados de material de escritório para compra, tá? Então você acaba tendo um relatório mais rico. E aí, pessoal, se a gente pegar aqui chamados, se eu pegar um chamado aqui, a categoria, pessoal, esse campo aqui, categoria, tá? Eu quero deixar isso bem, bem claro, quero frisar que esse campo aqui no GLPI, ele nem sempre vai estar preenchido. Tem muita gente que nem usa, sendo sincero. Não é um item obrigatório dentro de um chamado. Você pode usar no seu processo ou não. Você pode ter atendimentos que você não usa categoria, tá? Mas se você quiser um relatório mais rico no futuro, e até você ter mais autonomia para regras e coisas assim, é interessante você usar categoria, tá? Categoria que é referente ao serviço que aquela equipe atende, ou aquela área, né? E eu falo isso porque, por recomendação, você também pode fazer isso daqui, ó. Você pode criar na raiz o nome da área, abaixo do nome da área você cria os serviços da área e abaixo do nome do serviço você coloca as opções, tá? Isso daqui é bem comum, empresas de diferentes tamanhos usam esse modelo, tá? É um modelo bem proveitoso pensando em relatório, tá? Beleza? E aí, pessoal, quando você faz um combo de um catálogo, né? Catálogo de serviços, que seriam as categorias mais elaborados, como, por exemplo, o formulário de serviço, a abertura de chamada por formulário, eu não preciso, por exemplo, só para explicar, né? Esse aqui não é bem o assunto desse vídeo, mas muita gente usa esse tipo de abertura de chamada aqui, ó. Só que o solicitante ele acaba tendo que interagir com todo o catálogo, ó. Tá vendo que ele mostra tudo?
Só que quando você usa abertura via formulário, você pode limitar. Ah, vai ter um formulário só para contrato, outro formulário só para cotação, beleza? Então, se você quiser aprender mais sobre abertura de chamados por formulários, existe um treinamento gratuito aqui no nosso canal. Vou deixar aqui na descrição o link da playlist para você aprender mais sobre os formulários, caso você ainda não use no seu ambiente, para que você entenda o real potencial da abertura de chamados por formulário. Tudo que dá para fazer por esse plugin, basicamente, tá? Sobre categorias também, pessoal, eu quero frisar o seguinte. Sempre que você criar uma categoria, esse campo aqui, ó, entidades filha, é interessante que ele fique marcado, tá? Por quê? Porque o entidades filha, pessoal, é basicamente você dizendo que aquela categoria de serviço, ela, como é que eu posso dizer? Ela vai ser recursiva para as entidades abaixo, tá? Então, se você trabalha com mais de uma entidade, vamos até pegar aqui esse exemplo, ó. Aqui nesse exemplo, esse ambiente, ele tem aqui, por exemplo, algumas entidades, né? Nesse exemplo aqui, entidades aqui do Brasil, né? E abaixo do Brasil tem alguns municípios, beleza? Então, se eu quero que aquela categoria, né, de maneira recursiva, ela fique visível e que ela fique associável para todas as entidades abaixo de onde ela foi criada, eu preciso marcar entidades filha. Então, por padrão, você marca entidades filha, beleza? Vamos dar um exemplo bem mais claro de como é que funciona a criação aqui das categorias. A gente pode pensar aqui numa área que nesse exemplo aqui não existe ainda criada. Ó, porque aqui tem financeira, manutenção, RH, segurança da informação, suporte TI, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma categoria nova abaixo de suporte TI, né? Porque abaixo de suporte TI, né? Tá aqui, ó, foi criado suporte TI, é uma categoria raiz, beleza? O que quer dizer que a categoria é raiz? É que ela não vai ser escolhida, em outras palavras. Ela é a categoria que identifica o que vai estar abaixo dela, como se fosse um identificador único, por exemplo. Abaixo de suporte TI, eu posso até filtrar aqui, ó. Suporte TI. Abaixo de suporte TI, eu tenho e-mail, tenho firewall, tenho impressora, tá? Beleza? Então, vamos imaginar que eu quero criar um serviço novo que a TI atende, beleza? Como, por exemplo, manutenções, sei lá. Manutenções de PC, manutenção de PC no singular. O que eu posso fazer? Aqui no botão de adicionar, eu coloco manutenção de PCs. Eu marco entidades filha, é sempre bom marcar, tá? Por padrão. No filho de, eu vou colocar a relação. Essa categoria, ela vai ficar abaixo de quem? Tá, é abaixo de suporte TI, que é a minha área de negócio. Beleza? Se a gente voltar aqui na lista, tá aqui, ó, suporte TI, manutenção de PCs. Se eu pesquisar manutenção de PCs, você vê que só tem ela, né? Agora, como é que eu faço para criar as opções que eu quero abaixo de manutenção de PC? Bem simples. Adicionar, eu coloco o nome da opção, por exemplo, sei lá, bem genérico aqui, ó, manutenção em desktop. O filho de, eu vou colocar aqui é filho de manutenção de PC, vou marcar entidades filho. Se eu voltar lá, você vê que agora tem uma opção. E aí eu vou só seguindo. Vou criar mais uma. Manutenção em notebook. Filho de manutenção de PC. Sempre a raiz que eu quero criar a relação. A entidades filha. Acabei de criar um serviço novo que a TI atende, tá? E aí você vê, né, que eu criei primeiro o serviço, colocando como filho de suporte TI, que é a minha raiz, e depois criei dois segmentos e coloquei filho de manutenção e não de TI, tá? É só pensar uma escadinha, vamos dizer assim, né, da esquerda para a direita. O tipo de hierarquia que eu quero fazer, né? Acho que a palavra é essa, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Agora sim,
Se você quiser aprender como é que você importa um catálogo em massa, né? Ah, Lucas, entendi, beleza, quero revisar, mas é muita categoria que eu preciso criar. Sei lá, é mais de 50, eu não quero fazer tudo na mão. Tem forma de fazer isso em massa? Tem, tá? Existe um plugin chamado Data Injection que te ajuda nesses momentos. Foi feito recentemente uma live especial de 1000 inscritos que nós fizemos uma visão geral sobre esse plugin, tá? Inclusive apresentamos como é que você importa categorias em massa. Também vou deixar na descrição, tá? Esse vídeo. Lembrando que esse vídeo em particular, ele foi disponibilizado só para membros, tá? Então, se você quiser assistir esse vídeo específico, essa live, você vai ter que virar membro aí pelo menos pelo primeiro mês para poder assistir, tá? Mas ficou bem interessante a live e quem participou gostou bastante, tá? A gente fez uma visão geral, uma live especial sobre esse plugin. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Espero que tenham gostado aí sobre o assunto de categoria. Espero que tenha ficado um pouco mais claro qual que é o sentido de categoria aqui no GLP e qual que é a real utilidade, tá? Pensando em relatório, pensando em regra de negócio. Aí, como eu estava falando, eu posso depois, se eu quiser, né? Se for aberto um chamado de manutenção de PCs, né? Alguma opção aqui abaixo de manutenção de PCs, eu quero que caia para determinado grupo de manutenção, grupo técnico, né? Ou com determinado SLA, ou quero que a urgência caia como alta. No futuro eu poderia tirar relatórios se está tendo muita manutenção no mês. Então tem muita coisa envolvida aqui quando você usa a categoria, tá? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo, na semana que vem, pessoal, na semana que vem, depois dessa semana que esse vídeo está sendo postado, vamos estar postando um outro vídeo que é relacionado a categorias também, tá? Assim que ele for postado, também vou deixar aqui na descrição. Na hora que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente esse vídeo não vai estar no ar ainda. Mas assim que ele for postado, é só você olhar o vídeo seguinte no canal se você não encontrar. Que vamos falar sobre um assunto que é relacionado a categorias, beleza? É um assunto complementar, beleza? É isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, vire membro se você quiser apoiar o canal e até a próxima. Valeu, galera!